Fala aí, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa matéria do sétimo ano, falando um pouquinho da população brasileira. Hoje a gente vai vamos comentar e conversar, né, falar sobre as características da população brasileira. Vamos falar de alguns dados, números referentes a essa população. Primeira coisa que temos que saber, somos o quinto maior país em número de pessoas, né, de população do mundo. Ficamos aí atrás de alguns grandes países, mas nossa população é uma população muito grande. Para entre todos sermos o quinto maior país do mundo é, é algo a se comentar. Porém, a nossa população está muito mal distribuída. Por isso falamos, somos um país populoso, mas pouco povoado. Por quê? Mesmo sendo a quinta maior população em número do mundo, os brasileiros estão muito mal distribuídos dentro do seu território. Cerca de 80% dos brasileiros vivem na região sudeste. Os outros 20% estão nas outras regiões. Então, é muito mal distribuído. Lembrando aí, esse termo. Somos um país populoso, porque somos muito grande, um número muito grande de brasileiros, mas pouco povoado, porque estamos mal distribuído. O que temos que entender quando falamos de população? Primeiro, taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de gravidez daquela população. Detalhe, normalmente, quanto mais temos maior, né, o número de fecundidade, menos desenvolvido é essa região. O Brasil, por exemplo, a taxa de fecundidade da região sudeste, que é a região que moramos, é em média, gente, estou falando sempre em média, 1,8 filho por mulher. Aí você pode pensar, mas eu conheço um fulano que tem 5 filhos. Mas, gente, esses 5 filhos, existem mulheres que não têm filho nenhum. Então, é uma média de filho por mulher. A região sudeste é a região do Brasil mais desenvolvida. A região norte, a média ali é 4,3, 4 filho por mulher. Muito maior, praticamente mais que o dobro que aqui no Sudeste. Então, essa questão de fecundidade tem muito a ver e tem muita relação com o grau de desenvolvimento de cada região. Taxa de natalidade é o número de nascimentos em uma região. Então, essa taxa de natalidade, ela é calculada em média por um ano. Sabe, a média de nascidos vivos numa região. Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número, a média aí de número de mortos em uma região por um período de um ano. Aí vamos ter o crescimento vegetativo. Vamos pegar a taxa de nascido vivo, diminuir com a taxa de mortalidade em uma região, vamos ter aí a média de crescimento de uma população, né, no caso aqui falando do Brasil, naquele ano. Lembrando, mais uma vez, normalmente quando temos um crescimento vegetativo muito grande, estamos nos referindo a um país pobre. País rico, como a Alemanha, por exemplo, hoje, 2020, eles têm um crescimento negativo, ou seja, o número de mulheres que engravidam lá de fecundidade é menos de uma mulher por casal. Então, é um crescimento muito pequeno, algo que no Brasil ainda não acontece. O ideal, gente, não é ter um crescimento muito grande
e nenhum crescimento negativo como é na Alemanha. O ideal é que cada casal tenha 2 filhos para substituir essas pessoas no mercado de trabalho no futuro. Outro fato importante quando a gente fala sobre população é a população economicamente ativa e a população economicamente inativa. População economicamente ativa tem a sigla PEA e população economicamente inativa PEI. A população economicamente ativa é aquela população que está em idade para trabalhar. Vamos dizer, está dos 21 aos 65 anos. Essa população economicamente ativa, gente, ela tem que estar inserida no mercado de trabalho. Quando ela não está inserida no mercado de trabalho, quando tem uma grande parcela da população economicamente ativa desempregada, dizemos que esse país está em crise. Não está conseguindo gerar emprego para a sua população. Porque essas pessoas precisam trabalhar, precisam gerar economia. A população economicamente inativa é essa população que ela é desempregada ou não está na idade de trabalhar. Vocês estão na idade de estudar, vocês são economicamente inativos, mas porque estão em idade de estudar. Então, essa população economicamente inativa, ela tem que estar sempre baixa, sempre tem que estar na classe certa. Quando, mais uma vez, quando temos uma população economicamente ativa, que deveria ser ativa e está inativa, esse país está em crise. E por fim, vamos falar aí da pirâmide etária. A pirâmide etária é esse gráfico que vocês estão vendo aí a partir da página 182. A pirâmide etária, ela mostra o perfil de uma nação, de um país, de uma região. Você pode perceber que de um lado está aí a população feminina, do outro lado a população masculina. Essas barrinhas são as pessoas dessa faixa etária. Nessa pirâmide etária aí, elas estão de 4 em 4 anos. 0,4, 5,9 e assim vai. Na pirâmide etária, vamos ter aí a base, os mais novos, e acima, né, os mais velhos, de 4 em 4 anos, até chegar nos idosos lá em cima. A pirâmide etária, gente, ela diz muito sobre o desenvolvimento de um país. Vocês podem perceber que essa pirâmide etária aí do Brasil de 1980 mostra claramente um país que nasce muitas pessoas, porém morrem também muito rápido, não vivem muito. Você pode perceber aí, a maior parte da população brasileira estão aí na faixa entre os crianças e adolescentes. A partir aí dos 24 anos, temos uma diminuição absurda, ou seja, estão nascendo muito, porém estão morrendo muito. Podemos dizer que o Brasil aí era um país jovem. Por que um país jovem? Que a maior parte da sua população está na faixa etária das crianças e adolescentes. Porém, com o passar do tempo, vamos ver mudanças nessas características da população brasileira. A pirâmide etária aí, a primeira, da 183, do Brasil, de 1990, percebemos uma diminuição no número de crianças. Então, começou um pouquinho aí a mudar as características da população brasileira. Começamos a ter menos filhos. Por que isso aconteceu? Galera, vamos lá. Falando na diminuição de filho por mulher no Brasil. Até a década de 1960, os brasileiros tinham bastante filhos. Por quais motivos? A maior parte da população vivia no setor rural. Esse setor ele necessita de muita mão de obra, principalmente os mais pobres que não têm maquinários, precisavam de filhos para ajudar no campo e tudo mais. A mulher era dona de casa. Não existiam métodos contraceptivos.
métodos contraceptivos são os remédios para evitar gravidez. A partir da década de 1960 em diante, cada vez mais os brasileiros começaram a ir morar em cidades, onde o custo de vida é mais alto. Não precisa de tantos filhos, de tanta mão de obra dos filhos. Então, diminuir a quantidade de filhos por conta disso, dos gastos e a falta de necessidade. Outro detalhe, a entrada da mulher do mercado de trabalho. Hoje em dia as mulheres querem trabalhar fora, o que faz com que elas evitem ter muito filho, senão se torna impossível. E com isso, o surgimento dos métodos contraceptivos. Então, a partir daí, mudou a mentalidade dos brasileiros e começamos a perceber. Começou o movimento na década de 1960 e esse movimento ele vai entrar de fato mesmo a partir da década de 1980. Por isso, a gente começa a ver na pirâmide etária de 1990 realmente uma diminuição no número de filhos por mulher. Isso vai se consolidar aonde? Onde a gente consegue perceber mais claramente isso? Na pirâmide etária de 2000. Dizemos que na pirâmide etária de 2000, o Brasil está passando por uma transição demográfica. O que seria essa transição demográfica? Seria justamente essa mudança nas características. Na década de 80 era um país jovem. Ele está mudando aí para um país com a maior parte da população, um país adulto. Então a gente começa a perceber na pirâmide etária de 2000 que as crianças de 0 a 4 estão minoria, de 5 a 9 também estão muito pouco, de 10 a 14 também está muito pouco. Então a gente começa a perceber essa mudança. Ainda não é um país onde a população adulta é maioria, por isso que chamamos que é um país que está passando por uma transição demográfica. Na pirâmide etária de 2010, percebemos essa mudança. Olha a população aí, a maior parte da população é a população de adulto. Então, o país deixou de ser um país jovem para se tornar um país adulto, porque a maior parte da sua população está nessa faixa etária. Podemos nos tornar um país idoso? Sim, vamos ter que passar por uma outra transição demográfica. Hoje em dia, os países desenvolvidos, eles têm essa característica, são países, é um país idoso, um país velho, porque a maior parte da população está na faixa etária aí dos idosos. Isso é legal e é interessante para ver as características de cada país, para se preparar politicamente para essa população também. Então, são dados importantíssimos. O livro nos mostra também, na página 184, a ideia de como pode ser nossas próximas pirâmides etárias, de 2050, um país idoso. E vamos ter aí, a partir de 2100, um padrão de uma estabilidade no perfil. Isso é muito difícil, essa estabilidade. Vou dar um exemplo. Os países desenvolvidos, como a Alemanha, como França, a população não quer ter muito filho por conta do gasto, por conta do mercado de trabalho, entre outras coisas. Então, tem um crescimento negativo e acaba gerando problemas para o futuro. Então, eu não sei se essa pirâmide etária de 2100 vai se cumprir. É difícil, mas pode acontecer. Então, galera, é isso, nossa aula de hoje. Dúvidas? Deixa aí nos comentários aí, fala aí. Um abraço.